Olá pessoal, graça e paz para todos, shalom para todos. Nos encontramos num período em que ouvimos de toda parte que o mundo parou, ouvimos de toda parte que somos todos chamados a parar para podermos refletir na vida, para podermos refletir naquilo que são os passos que nós damos a cada dia. E na verdade o mundo parou. Na verdade o mundo parou e está muita gente atrapalhada, são muitos homens atrapalhados. Os governos não sabem o que fazer, está todo mundo sem esperança, né? Não se pode fazer muito, não se pode chamar, não se pode pedir ajuda de muitos, porque todos os governos estão preocupados com a situação dos seus próprios países, né? Não estamos naquela situação em que apenas um país está a sofrer e os outros se disponibilizam para poderem ajudar, mas estamos em um momento muito crítico para a humanidade. E muitos estão a se comportar como se fosse o fim de tudo. E há pouco tempo eu coloquei alguma coisa no meu status, eu disse que isso vai passar brevemente. E na verdade todos nós estamos sendo afetados por isso, por esse coronavírus, que na verdade está causando um tumulto muito grande no mundo inteiro. Mas eu estou a passar simplesmente para poder, e nessa fase eu acredito que devemos, durante algum tempo, vamos passar para dar algumas dicas básicas e nos encorajarmos com a palavra de Deus, porque é isso que eu acredito. Eu acredito que como cristãos nós somos chamados para podermos nos encorajar, né, com aquilo que é a palavra de Deus. No Salmo 113, né, Salmo 103, né, que é um salmo de Davi. No Salmo 103, eu vou ler Salmo número 103, versículo 19. Diz o seguinte: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Essa passagem mostra a soberania de Deus, mostra o domínio de Deus. E nessa fase em que os governantes estão atrapalhados, estão desesperados, alguns estão até a abdicar os seus postos de trabalho, né? Então muita gente a desistir. Alguns que já estavam, alguns profissionais de saúde, né, em muitos países que já estavam aposentados, decidiram voltar ao trabalho para poder ajudar nessa crise, nessa luta, nessa guerra contra o coronavírus. Davi nos faz lembrar que, apesar de todas as coisas, e é isso que alegra meu coração, é isso que traz paz e traz calma no meu coração, é saber de que, apesar de todas as coisas, o Senhor tem domínio sobre tudo. E Davi vai dizer aqui nesse salmo que o Senhor estabeleceu o seu reino no céu e Ele é soberano sobre todas as coisas. Então não existe nada nessa terra, não existe nada. Deus não se surpreendeu com o coronavírus. O coronavírus não é uma coisa que surpreendeu e Deus ficou, apareceu agora o coronavírus, o que vamos fazer com o meu povo? O que vamos fazer com o nosso povo? Não, Deus sabia que isso devia aparecer, Ele sabe de onde vem, Ele sabe onde vai terminar, Ele sabe de todas as coisas. O que nós precisamos fazer nesse momento é saber que nós temos um Deus fiel à sua palavra, que promete proteger o seu povo, e Ele vai proteger o seu povo.
temos que saber que temos um Deus que é maior do que todos os governos, e é isso que nós estamos a entender nesse momento. Nesse momento estamos a entender que Deus é maior, né? Deus é maior do que todos os governos, Deus é maior sobre tudo, e vamos ver que Daniel, né? Daniel, no seu livro, ele diz que Deus é quem estabelece reis e tira reis do trono, né? E nós precisamos entender, nessa época de muita incerteza, nessa época de muito tumulto, precisamos entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então acredite que Deus vai proteger a tua família, acredite que Deus vai proteger os teus filhos, acredite que Deus vai proteger a tua esposa, Deus vai proteger o teu esposo, acredite que Deus vai proteger todos aqueles que estão sob a tua responsabilidade nessa época de muita incerteza. Mas acima de tudo devemos crer, devemos acreditar no Deus ou nas promessas de Deus sobre a nossa vida. E é importante que nessa época cada um faça a sua parte. Nós ouvimos a cada dia o apelo de muitos governos a dizerem que nós temos que ficar em casa, de quarentena. Então fique em casa. Enquanto você está em casa, aproveita a adorar esse Deus, aproveita a fortificar a relação que você tem com esse Deus, aproveite navegar na palavra de Deus a cada dia, se entregue a esse Deus maravilhoso, e eu tenho a plena certeza de que no final de tudo, Deus será exaltado sobre as nações. No final de tudo, o mundo saberá que a única solução para tudo que o mundo enfrenta é o soberano Deus, aquele que estabeleceu o seu reino nos céus, aquele que estabeleceu o seu trono nos céus, e aquele que tem domínio, aquele que é soberano sobre todas as coisas. Deus não está preocupado com isso, Ele não está surpreendido com isso. Deus sabe, a única coisa que nós precisamos fazer como filhos de Deus é mantermos a nossa fidelidade no Deus Todo-Poderoso e nos entregarmos a Ele em adoração, nos rendemos a Ele em adoração, interceder por aqueles que precisam de intercessão, interceder para os agentes, né, aqueles que vão trabalhando para conter essa doença, esse coronavírus, e permanecermos nos nossos aposentos, não sairmos de casa, nos controlarmos, fazermos tudo aquilo que os profissionais de saúde vão dando como instruções para podermos evitar a propagação desse vírus. Então, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa e transforme nesse momento a tua casa em um lugar de adoração. Vamos daqui a alguns dias ou mais tarde passar e falar sobre isso, transformar as nossas casas em lugar de adoração, né? Então, seja abençoado, mantenha calma, mantenha fé em Deus, mantenha confiança no Deus que te chama pelo teu próprio nome, aquele que te faz passar pelo fogo e não és consumido, aquele que te faz passar pelas águas e não és afogado. Então, vamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus já fez, vamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus está fazendo e vamos nos lembrar das promessas de Deus, e com certeza vamos sair deste período triunfantes. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Igreja de Cristo e que cada um de nós permaneça fiel nas promessas de Deus. Shalom para todos.